Bom dia, bom dia, bom dia, meninas! Mais uma quinta-feira de uma entrega linda do nosso universo feminino, do nosso coração, para o coração de vocês. Eu e a Gi estamos aqui nessa missão todas as quintas-feiras e hoje vamos falar sobre a fase pré-ovulatória do nosso ciclo. E temos uma convidada muito especial, a doutora Sofia Coquejo, logo mais estará com a gente por aqui. Vamos mandar um aviãozinho aqui, um convite especial. Convidar essas mulheres, despertando ela que nós estamos aqui. Tá bastante frio hoje. A mulherada tá dormindo, se aquecendo. Bom dia, Gi. Vejo você aqui, minha amiga. Lista também no universo emocional feminino. Estamos aguardando você, Gi. Bom dia, meninas. Gi, já te aceitei. Seja bem-vinda. Não sei o que aconteceu aqui, mas a gente está tentando, Gi. Eu te aceitei, mas eu não sei o que aconteceu aqui. Fez um barulhinho de que você ia entrar. Consegue mandar de novo, Gi? Vamos falar aí dessa primavera interior. Vou te mandar o convite de novo para ver se vai. Ó, para mim, tá o seu pedido, eu aceito. E aí eu tento te colocar e não aparece mais nada. Tá me vendo? Aí, minha amiga, apareceu. Glória a Deus. Graças a Deus. Tá tudo preto pra mim, eu não te vejo. Não vê. Oh, meu Deus do céu. Você quer sair e entrar de Não, novo? não te vejo. Menina, do jeito que estamos aqui, difícil, eu acho que eu não vou tentar, não. Melhor ficar, Acho que né? é melhor, acho melhor deixar, porque já tentamos tantas vezes, né? Então Certo, vamos minha deixar como tá. amiga. Vamos Perfeito. deixar Você como não tá. me vê, mas eu te vejo. Até a doutora Silvia. Seja bem-vinda, minha amiga. Mais um dia, né, da nossa Obrigada. jornada de entrega. Bastante frio aqui. O Bastante frio. Instagram deu um bolo aqui na gente. Estamos aguardando, né, a É, nossa querida convidada hoje, né, Gi? sim. Temos uma convidada especial. A doutora pediu para eu avisar para ela, ela ainda não apareceu por aqui. Vamos mandar o convitinho pro pessoal, para as meninas que nós estamos aqui já ao vivo, nesse frio, elas devem estar dormindo. Né? A gente acaba dormindo um pouquinho mais. Menina, eu tô dormindo, nossa, 7 horas seguidas. Sério? Isso fazia séculos que não acontecia. Desde o fim de semana. Olha isso! Se eu tive algum sintoma aí da imersão que a gente participou, foi esse aí. Eu tô dormindo, que é uma beleza. Sono, maravilha, isso é bom Vamos demais. lá. Tem Tô algumas aqui que estão dormindo, online, então já enviei uns convitinhos. Que bom tô que você é bom, enviando minha aqui amiga. também. Nesse Tô enviando frio, aqui também. Não é, menina? Tô achando ótimo, porque tô bem descansada né? e também não preciso mais daquela minha sonequinha da tarde, porque tô dormindo bem à noite, sabe? Não dos Eu tô 5 aí, achando né, minha amiga? legal. Ai, que Tô bom, achando Gi. legal esse negócio. Maravilha. Tô mandando aqui ainda mais uns convitinhos, tô mandando milhares de convitinhos aqui. Também. Porque assim, eu não sei você, mas eu adoro quando me mandam convitinhos. Ah, a doutora Sofia chegou, eita. Manda um Opa, convitinho, doutora Sofia, a solicitação.
problema de vir Achando aqui para a aqui. varanda é que tem muita luz e realça, né? Aqui. Eu não Enfim, consigo ver ela ainda, acho que a minha internet está dando um bug aqui, eu não consigo ainda visualizar a doutora. Peraí que eu vou voltar aqui. aparece que ela já está aqui conosco. Ah, Aí bom era dia. bom ela enviar a Certo. solicitação. Ah, ela já enviou. Maravilha. Que linda! Temos uma convidada muito especial. Que linda, aguardando a doutora chegar. E a gente já inicia aqui a nossa entrega, a nossa partilha desta manhã, né, Gi? Ah, que Aê! linda! Bom dia, doutora! Bom Olá, dia! Cícera. Muito obrigada pelo convite, pelo seu trabalho de fazer tanta diferença na vida das mulheres. Sou grata por estar aqui, por trazer meus conhecimentos e aprender com vocês. Bom dia, Maravilhosa. doutora! Bom A dia, honra, a Gina. Tudo gratidão é bem? É um nossa. Bom prazer. dia! O prazer é meu! Que maravilha tê-la aqui, mais uma contribuição, né? Eu e a Cícera, nós temos o coração bem aberto para todas as contribuições que puderem aqui nos auxiliar, para a gente entregar o melhor para nossas preciosas que nos assistem, né? Sim. Bem-vinda, Cássia, que chegou por aqui. Sim. É uma honra, doutora, tê-la por aqui. A nossa amiga Gi também, a gente está com essa entrega aqui todas as quintas-feiras, né? Trazendo essas partilhas incríveis sobre o nosso universo feminino, né? E cada quinta-feira a gente se desafia, né? Porque cada uma de nós estamos em uma fase também dos nossos movimentos internos, né? Então é uma entrega do nosso coração aqui para todas as mulheres que nos acompanham. E hoje está bastante frio aqui, viu, doutora? Tá um desafio para as mulheres aqui em São Paulo despertar. Eu vim para cá porque tem um pouquinho mais de luz, luminosidade do sol, meu vidro ainda está todo embaçado da friagem. Eu falei, não vou limpar para poder ficar bem mais discreto aqui, para mim não me distrair com o que acontece aqui fora. É. Certo, minha amiga. Essa live é bem acolhedora, né, Gi? A gente não só traz uma partilha de um conhecimento profundo, né, daquilo que a gente estuda, da literatura científica, enfim, mas também sobre o nosso acolhimento como mulheres, né? Eu quero falar um pouquinho da minha história, como eu conheci a Gi e a doutora, para as meninas que ainda não conhecem, não sabem dos nossos laços aqui, né? Porque nós três estamos aqui. Pode ser, meninas? Por A favor. Gina, doutora, eu conheci na formação do ATPM, né? A gente fez uma vivência em um parque, né? E lá eu conheci a Gi. Ela estava lá a convite de uma outra ter amiga, né? E aí a nossa amizade está perdurando aí por um bom tempo e a gente está fazendo essas entregas aqui semanalmente. E tem sido incrível. Eu aprendo muito com essa mulher. Ela tem aí umas partilhas incríveis desse universo dela aí tão diferenciado. E a gente está sempre se Assim, fortalecendo cada dia, né? E com a doutora, não sei se você lembra, doutora, a gente Lembro. também estava na imersão, né, lá no Ativando Leoas, em São Sim. Paulo, aqui em São Paulo. E eu encontrei a doutora no hall do hotel. A gente estava saindo da vivência, já era noite, né? E eu estava com uma enxaqueca muito profunda, Gi. E a doutora me acolheu. Não eita. sei se você lembra, doutora. Eu lembro, Você lembra? Que sim. linda! E nós Que compartilhamos honra. experiências, e você compartilhou sua experiência dentro do curso TEPM, no especialista no emocional feminino, eu também compartilhei. Foi uma troca muito enriquecedora e foi um prazer te conhecer ali. Foi muito maravilhoso. Que linda, e é uma honra tê-las vocês aqui, né? Com certeza, sim, a gente vai fazer uma entrega genuína do nosso coração, né, doutora? Então, sou suspeita de falar, né? O meu coração aqui tá batendo forte de alegria, porque eu conheço aí, né, a potência dessas mulheres aí um pouquinho, né? Já dura aí o nosso conhecimento, né? Nos conhecemos presencial já e estamos aqui no online há mais de um ano, quase 2 anos já, né? Uma seguindo a outra aqui, a gente partilhando, absorvendo os conhecimentos e tem sido muito lindo. E hoje, doutora, a proposta é essa, né? A gente vai entregar para as mulheres uma fase muito linda. Eu e a Gi, a gente trabalhou nesse assunto, nessa temática, né? O que que a gente vai falar, né, Gi? E a gente dividiu, né, esse ciclo, que é esse universo tão profundo, né, da nossa natureza, em 4 fases, como ele se apresenta para nós mesmos, né? Para a gente falar em cada live uma profundidade
desse ciclo, né? Que muitas mulheres desconhecem as potencialidades desse universo. E hoje, né, nós vamos falar aqui da fase pré-ovulatória. A live anterior, na semana passada, a gente trouxe sobre a fase menstrual. E hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho sobre a pré-ovulatória. E a gente quer ouvir, né, Gi? Como que a gente quer ouvir a doutora? Com certeza ela tem aí, né, grandes coisas para partilhar, o que acontece no nosso corpo, né, doutora? Nesse universo tão profundo, né, que muitas mulheres desconhecem. Eu mesma me desconhecia, né? Eu não acompanhava, eu não sabia em que fase do meu ciclo eu estava. Para mim era só a menstruação sangrar, veio ou não veio, né? E as demais fases eram ignoradas, porque a gente não tinha esse conhecimento de acolhimento, né? De nos olhar, nos perceber, né? E de fato sentir o que está acontecendo no nosso corpo. Ou a gente silenciava. Eu venho de uma família que sempre negou o feminino, sempre ouvi da minha mãe que menstruar é horrível, é uma sangria, era terrível. Se ela tivesse que nascer outra vez, se Deus desse oportunidade, ela nasceria um homem, porque sangrar era horrível. Então, eu vim de uma família que negava sempre o feminino, né? E nos últimos 2 anos e meio eu acolhi a minha natureza e tem sido assim incrível. As melhores fases da minha vida eu tenho vivido neste momento. Então, eu sou suspeita de falar que é possível a gente acolher, né? E nos conhecer um Sim. pouquinho mais. Então, doutora, passo a palavra para a senhora. Podemos, né, Gi, ouvir a doutora aqui? Totalmente, Primeiro, totalmente. privilégio Obrigada, tê-la com a gente. Cícera. Obrigada, Gi. É tão maravilhoso falar do ciclo feminino hormonal e emocional, né? Porque é enriquecedor. Sim. E quando nós trazemos essa mulher para a sua identidade, para o feminino, quantas potencialidades são geradas ali quando ela tem consciência desses recursos. Isso é maravilhoso. Porque quando nós recebemos, porque a Cícera também é da área da saúde, enfermeira, né? Então, quando nós recebemos as mulheres nesse período de tensão pré-menstrual, ou quando nós falamos de menstruação, o foco vai todo para a menstruação. Então, é um pensamento que aquilo é extremamente desconfortável, porque a gente só ouve falar da tensão pré-menstrual e como tratar essa fase que as mulheres têm esse conceito de ser uma fase ruim. E como vocês abordaram na semana passada a fase menstrual, foi isso que vocês abordaram, né, a semana passada? Sim. É maravilhoso ver os recursos que a fase menstrual traz para a mulher, de consciência, de autorreflexão, de se acolher, e é uma fase extremamente de reflexão interna. Agora, terminando a menstruação, vai começar a fase pré-menstrual. E a fase pré-menstrual ocorre um estímulo Pré-ovulatória. hormonal. Oi? Pois não? Pré-ovulatória, né? Desculpa, pré-ovulatório. Eu falei pré-hormonal? Pré-menstrual. Ah, não, pré-ovulatório. Desculpa. Terminando a menstruação, vai começar a fase pré-ovulatória. E a fase pré-ovulatória começa com um estímulo lá do hipotálamo, que libera o hormônio GNRH, o hormônio liberador de gonadotrofinas, que estimula o hipotálamo lá no cérebro a liberar o FSH, hormônio folículo estimulante, que vai estimular o ovário a produzir o estrogênio. E o estrogênio na mulher é um hormônio extremamente importante porque ele é reparador, restaurador e renovador das células do nosso organismo e também ele ajuda nas sinapses cerebrais, produção de massa óssea, ele ajuda a nos dar vigor e disposição, o que está relacionado com a fase pré-ovulatória, que é uma fase de energia, de força, de pensamentos claros, que está ligado ao estrogênio. E quando a mulher entende que ela tem recursos nessa fase, com foco maior mental, de concentração, de aprendizado, de maior força física nessa fase, ela consegue usar esses recursos ao seu favor. Isso é maravilhoso. E na mesma forma que ela tem essa energia e esses recursos emocionais, no organismo está acontecendo duas coisas muito importantes, que é a fase folicular, a formação do folículo
ovariano que vai sair do ovário para ser fecundado e está acontecendo no útero a proliferação do endométrio para receber esse folículo, se houver fecundação. Então, o estrogênio, ele é um hormônio de energia vital, tanto na produção do folículo, quanto na proliferação do endométrio. E por isso que ele é gerador de tantos recursos na fase pré-ovulatória. Pré-ovulatória. É muito Então, lindo, né, para você ver doutora? É maravilhoso, a como natureza é linda, linda demais. E isso faz com que a mulher nessa fase, ela pode fazer projetos bem estruturados, organizar palestras, estar disposta a usar essa energia ao seu favor, que é a fase pré-ovulatória. se a gente for dividir, né, a fase pré-ovulatória e a ovulatória, são duas fases do nosso ciclo, partido em quatro partes, que é a parte dinâmica, é a parte para fora, né? E a parte a fase pré-menstrual e menstrual é aquela parte, aquelas duas fases da parte retraída, refratária, né? Então, a mulher só conhece a parte refratária, que é aquela parte que ela não gosta, que é a chamada ruim, né? Que é a PPM e a menstruação propriamente dita. E deixa de olhar para as potencialidades que tem nessa fase dinâmica que da pré-ovulação e da ovulação, que ela desconhece, que tem essas potencialidades de ir para frente, de agir, de resolver, de fazer, de acontecer e de estar mais magnética. Então, está desperdiçando aí uma mina de ouro a mulher que não conhece as potencialidades dessa fase expansiva do ciclo. É isso mesmo, Beijos. meninas. Que coisa incrível, né? Doutora, e o que muitas mulheres desconhecem é a importância, né? Como a senhora falou, né? Há um movimento hormonal ali muito necessário, né? Para o fortalecimento até mesmo das estruturas desse corpo feminino, né? Desse campo, né, energético, da energia feminina, né? Muitas mulheres acreditam, né, doutora, que a menstruação é um período, um fato isolado, que acontece uma vez no mês e acabou, né? É aquilo que a gente ouve, né, nos consultórios, nos atendimentos, né? Odeio menstruar e esse episódio acontece mês a mês. E não é. A cada semana a gente está nessa montanha-russa de hormônios, né, doutora? Oscilando, oscilando. E elas querem render e elas ficam desesperadas. Muitas mulheres têm até aquela depressão pré-menstrual, né? Que entra naquele período que ela se recolhe, como a gente falou no menstrual, né, Gi? E ela não compreende o que está acontecendo com ela, né? Ela não compreende que uma semana ela vai estar essa fase pré-ovulatória, aquela fase mais expansiva, né, Gi? Que você falou, aquela dinâmica. E na outra semana, 2 semanas depois, ou ela tá mais para baixo. Qual que seriam os benefícios ou os malefícios das mulheres, doutora, que fazem o bloqueio do ciclo, né? Se elas, quando elas usam, né, algum dispositivo, faz uso do anticoncepcional, quais seriam os benefícios, os malefícios para a vida dessa mulher que não consegue acompanhar esse ciclo visivelmente, assim, né? Porque elas acreditam que é o sangue menstrual que está ali uma vez no mês. Então, o uso do anticoncepcional, seja oral, hormonal, existem várias formas de fazer esse uso do anticoncepcional. Ou ele é hormonal cíclico, onde a gente usa o estrogênio e a progesterona. Ele pode ser de um hormônio só, que seria só a progesterona pura, ou ele pode ser um método anticoncepcional não hormonal, que seria os DIUs não hormonais. O uso do anticoncepcional se faz necessário em algumas fases da vida da mulher. Quando ela está começando uma vida sexual ativa, ela se sente mais segura para o desenvolvimento da sexualidade. Se faz necessário em períodos que ela está produzindo demais e tem o medo, o risco de gravidez, que ela está numa fase ativa, ou profissional, ou estudando. Então, ela precisa evitar a gravidez naquele momento. O que eu sugiro? Não usar o mesmo método anticoncepcional a vida toda. Porque ela vai bloquear o seu estrogênio e a sua progesterona natural, que traz muitos benefícios na vida da mulher.
Então, eu oriento ela a intercalar o método e, ao mesmo tempo, ela percebeu, se ela usa o método estrogênio e progesterona, que é um método que fica mais próximo ao nosso ciclo menstrual, ela ainda consegue perceber um pouco as variações hormonais. Mas os sintomas são menos exacerbados do que no ciclo natural. Mas ela só vai conseguir desenvolver essa parte emocional da percepção do ciclo menstrual e observar os recursos que são gerados para ela num método anticonceptivo não hormonal. Uhum. Porque o nosso estrogênio e a nossa progesterona natural traz muito benefícios. O estrogênio natural, ele traz equilíbrio, ele traz força, energia, não que o sintético não traga, mas o jeito de sentir é diferente. Da mesma forma, a nossa progesterona natural, ela age junto com o sistema nervoso parasimpático. Então, ela traz um momento de calma, reflexão, protege o nosso organismo em momentos de estresse, ajuda na produção de dopamina, endorfinas. Então, traz um momento de calma e reflexão, a progesterona. Por isso que ela age na fase pré-menstrual mais intensa do que o estrogênio, que depois vocês vão falar. Nós vamos falar numa outra semana sobre a fase pré-menstrual. E quando ocorre a queda desses dois hormônios, do estrogênio e da progesterona, aqueles sintomas todos da fase menstrual ficam exacerbados porque nossos hormônios diminuem de forma brusca. Quando nós usamos o anticoncepcional, que é um hormônio sintético, esses sintomas são menos intensos, porque o estrogênio e a progesterona sintética, ele deixa o nível hormonal mais uniforme, mais homogêneo. Então, a paciente, ela percebe a queda do estrogênio e da progesterona, mas não tão intensa do que num ciclo natural, sem o hormônio sintético. Tá aí um negócio que eu não sabia, que tem composições diferentes, então, os sintéticos aí, os Tem anticoncepcionais. composições diferentes, tem a progesterona pura, que é a mesma composição do dildilmirena, que é a progesterona via oral ou na forma do implante, que é a progesterona subcutânea, como implante, e a progesterona na forma do dildilmirena ou cailina, que são dois DIUs hormonais. E também existe a forma da progesterona injetável, que é um anticonceptivo mais antigo, que nós não usamos muito agora, já que surgiram essas outras formas de anticoncepcional com progesterona. Aí quando você diz, doutora, que não sente tanto o efeito desses hormônios naturais no corpo, é porque ela não está sendo diferente, então, essa introdução de esses hormônios sintéticos no corpo e esses Ela, sintomas que ela está deixando de usufruir dos benefícios também, né? Dos seus hormônios naturais. Então, eu acredito que dependendo da atenção pré-menstrual, se ela ainda não tem conhecimento e não acolheu o feminino, se ela ainda não aprendeu todos esses recursos das fases do ciclo de forma clara, às vezes faz-se necessário sim o uso do anticoncepcional Tá, estrogênio e progesterona por um período. À tá. medida que ela vai acolhendo o feminino, ela vai se tendo consciência como gerar esses recursos positivos dentro dela, usufruir. Quando a gente usa um hormônio sintético, estrogênio, progesterona, nós bloqueamos os hormônios naturais do nosso ovário. Tá. E isso faz com que a liberação desses hormônios e de endorfinas, dopaminas, os outros hormônios em harmonia com o nosso ciclo natural, eles ficam bloqueados. É como se fosse uma linha mais linear, tanto no jeito de sentir como no ciclo menstrual. Tá, entendi.
Muitas mulheres Cada desconhecem. caso é um caso. É importante muito de individualizar cada caso. Porque as pacientes não vêm só com a questão da cólica menstrual ou da tensão pré-menstrual. Atrás disso vem uma história. Tem muitas coisas acontecendo, muitas demandas, que não é só o ciclo menstrual. Então, quando ela começa a se descobrir quem ela é, aonde ela quer chegar, o que esses recursos podem trazer para elas de benefício, ela vai começando a entender que ela é capaz de gerenciar as suas emoções de forma natural. Maravilhosa. Isa, Enriquecedor, né? É muito Maravilhoso. lindo. Hoje estão tendo tantas informações sobre os nossos hormônios naturais que muitos pacientes já chegam no consultório não querendo usar método anticoncepcional hormonal. Isso está muito olha, frequente. que Que Muito linda! maravilha! frequente. Principalmente as pacientes mais jovens. Olha que Olha, coisa. que O legal. Muito autoconhecimento, né? O autoconhecimento liberta, né? total. Mas como eu disse, em alguns casos eu acho que ele se faz necessário por um período, Uhum. Uhum. Aquela né? fase mais corrida, né, doutora? E é seguro, doutora? Eu tive medo, por exemplo. Eu tenho duas filhas já adultas hoje, né? Mas na fase delas, né, daquela fase da adolescência, a gente fica preocupada, né? Adolescente é adolescente, né? Se usava ou não. Eu tive que entrar, conversei com o GO, né? Na época que nos atendia. E ele falou que era seguro usar, né? A pílula anticoncepcional, que minha filha teve que fazer um tratamento da acne. Então, E nesses eu casos ficava se com faz medo. necessário. É, eu tive que entrar, né, com muito medo, tive receio, porque existia, né, e dependendo da dosagem, né, doutora, existe vários tipos, como a senhora falou, o medo da trombose, da dosagem hormonal muito elevada, né? Existe esse risco, doutora, ou a gente tem já, né, uma segurança maior hoje em dia, né? Muitas mulheres têm também essa dúvida, né? Puxa, estou expondo minha filha ou a minha vida também com o uso O, desses o que, hormônios. o que traz o risco da trombose, primeiro a gente tem que ver a história familiar, se tem trombose na família, se a mãe teve trombose. Depois, outra coisa importante, o que está ligado ao risco da trombose é o estrogênio. Quando a paciente tem esse risco de trombose, ela tem a opção de usar progesterona pura ou usar o DIU sem hormônio. A trombose, ela está ligada a fatores familiares e sempre qualquer mulher usando a pílula com estrogênio, existe o risco da trombose. Mas o maior risco de trombose é na gravidez. Na Olha, gravidez aumenta muito o risco de trombose, né? nossa, Então é uma doença que preocupa, que pode acontecer, mas o uso do estrogênio também se faz necessário, no caso da sua filha, para a melhora da acne espinha. Então, é seguro sim usar, não é um risco tão aumentado, paciente jovem, sem história familiar, não é sedentária, porque o uso do cigarro, a obesidade e o anticoncepcional também aumenta o risco de trombose. Então, se faz necessário nesse período. Por quê? Porque vai trazer muitos benefícios, vai adiantar esse tratamento em relação ao acne, à espinha. Eu acho que é seguro e faz necessário nesse caso. sim. Aí é bom quando tem uma médica, um médico que está olhando para as reais necessidades da cliente, né? Porque às vezes só nem questiona o histórico da paciente, já prescreve lá qualquer pílula, né? Enfim, não quero criticar seus colegas, mas a gente sabe como funciona por aí afora, né? É Essa isso. visão integrativa, né, doutora? Essa visão integrativa faz toda a diferença, né, doutora? A gente vê o Total. paciente, né, as nossas queridas, como um todo, né? Não como um corpo isolado, né? Ela tem uma história por trás, ela carrega ali, né, marcas de uma vida, muitas das vezes de algum trauma, né? E isso também pode interferir, né, no emocional dela, com relação a esse enfrentamento mês a mês de cada fase, né? Dividindo esse período, né, em quatro fases, né? É,
essa oscilação emocional, né? Que a gente fala, nossa, essa fase seria aquela analogia que a gente vê nos estudos, a fase de entrar na primavera, né, Gia? A primavera interna da mulher, essa fase pré-ovulatória. Ainda não é a ovulatória, né, doutora? Antecede, né? Mas é aquela fase, já seria o florir interno? Ou seria a preparação mesmo, né, dessa flor desabrochar hormonalmente, Ó, desse eu penso útero assim, eu florir? penso assim, a mulher ela é cíclica, né? Igual várias coisas na vida são cíclicas, né? As fases da lua são cíclicas, a maré é cíclica. Então, eu acredito que o emocional da mulher está interligado com todas essas fases. Não existe estudo científico sobre isso. Mas nós sabemos que quando ocorre mudança da lua, as mulheres têm propiciação a entrar em trabalho de parto. É incrível, né, Uhum. doutora? É, é. Então, assim, quando ocorre a fase pré-ovulatória, que é uma fase cíclica e curta, né? Do 7º dia até o 11º. Então, as mulheres precisam ficar atentas a essa fase. E é algo cíclico que está acontecendo. Existe toda essa potencialidade do estrogênio e essa estabilidade emocional. É tão curtinho que às vezes a vida é tão corrida que a mulher não percebe o que está acontecendo. Não percebe, elas não se É, percebem. ela percebe assim, gente, eu estou na fase pré-ovulatória, então tem recursos, né? Para ter força, energia, foco, desembaraço, pensamentos claros, para organizar certas coisas na minha vida nessa fase. Vai organizar uma palestra, algum evento grande? Organiza nessa fase. Então, olha, por que é a primavera e por que está desabrochando? Porque tem duas coisas muito importantes acontecendo no nosso organismo. Primeiro, é a formação do folículo. Ele vai sair do ovário e vai desabrochar. Vai chegar à maturidade do folículo ovariano lá no ovário. Então, ocorre um ciclo ovariano, que é a formação do folículo, e ocorre um ciclo uterino ao mesmo tempo, que é a proliferação do endométrio. O endométrio está sendo proliferado, atingindo a sua maturidade para receber o óvulo. Então, são coisas muito importantes dessa primavera que nós falamos, que realmente está sendo preparado para uma maturidade. Que daí ocorre a ovulação, ocorre a fecundação, se for o caso, ou não ocorrendo a ovulação, nós vamos entrar na fase pré-menstrual, que é a outra fase que vai ser falada outro dia. Sim. Isso. Eu acho muito importante, né, falar para as mulheres que Acho que bloqueou a Gi, né? Acho que bloqueou Sim, dela, né, doutora? acho que já que ela volta, a internet Sim, parou. sim. Quando ela retoma, doutora, é, pode acontece. ficar assim. Ai, não consigo. Gi, você pode repetir, por favor? Deu uma Vocês trava estão me aqui. ouvindo agora? Agora sim. Estão me ouvindo? Ah, aqui entrou uma ligação aqui. Então, antes da maternidade, o meu ciclo era 30 dias, né? E pós-maternidade foi para 28 dias e manteve 28 dias. Então, assim, a autoavaliação, a autopercepção, a gente está se analisando todo dia, observando o próprio ciclo, é mais importante do que a gente ficar muito na métrica. Porque, por exemplo, como era de 28 dias, e nós temos 4 fases no ciclo, eu acreditava que era tipo divisão, né? Matemática. Dividir 28 por 7, por 4 é 7. Então, eu achava que, tipo, fase menstrual, então, são 7 dias, minha fase pré-ovulatória é 7 dias, minha fase pré-menstrual ovulatória é 7 dias e a pré-menstrual é 7 dias. Eu achava que era isso. Só que não é assim tão matemático. Então, é importante a gente se auto-observar, porque aí, por exemplo, a minha menstruação pós-maternidade, de 3 dias foi para 2. Então, eu já fico muito pouco tempo menstruada. Aí depois, observar quantos dias é aquela fase dinâmica,
né? Aquela fase que você está primavera, verão, que é as estações para fora, né? Que tá toda mais alegrinha, mais vistosa, né? Toda mais atraente, magnética. E observar o período que também você está nessa fase mais refratária, que seria nosso outono e inverno, que é aquela fase que é mais reflexiva, mais para dentro, né? E para mim era assim, 2 semanas quase. Então, a gente tem que mais observar como que o nosso corpo reage às nossas fases e anotar, porque essa percepção do padrão, de como é o seu padrão hormonal aí, de como você funciona simultaneamente com a fase hormonal e emocional, só mesmo fazendo anotações. Então, tenha um diário onde você possa anotar como você se sente, né, a cada dia, em relação ao calendário e em relação ao seu ciclo, para ter essa métrica anotada, para que possa ser possível, no outro mês, você saber qual é a data ali do calendário que você vai estar nessa fase mais expansiva, para, como a doutora disse, marcar os seus eventos, as suas reuniões, as suas palestras, enfim, as coisas que exigem mais dessa coisa mais para fora, nesse período que os hormônios e o estágio emocional está contribuindo para você ir para fora, né? Desabrochar mesmo. Então, a percepção e essa anotação para ter noção do seu padrão hormonal e emocional é o que vai te mostrar com clareza como você funciona. Porque a gente não pode chegar aqui e falar, olha, são 7 dias para cada fase do período. Para cada período, né? 7 dias para cada fase, porque isso é individual, né? De cada uma e só você vai conseguir saber. Assim como eu pude perceber que para minha fase pré-menstrual era muito mais do que 7 dias. Era um pouquinho bem esticada, bem esticada. Então, só mesmo com essa percepção. E aí, a cada vez que você nota como você funciona a cada dia, e também se quiser fazer analogia com a Lua também, como disse a doutora, que são 4 fases, você observa se a Lua do que está no céu afeta a sua Lua interna, sabe? A sua maré interna. Então, cada vez que você fizer associações de como está cada dia do seu ciclo em relação ao seu dia pessoal, assim, a sua emoção naquele dia, mais autoconhecimento você vai ter e mais possibilidades de usar essas potencialidades do ciclo você vai conseguir fazer com mais facilidade. E isso não tem preço, mulheres. Experimentem, é sempre a minha recomendação. Experimentem, que é de uma grandeza enorme a gente conseguir usar a nossa ciclicidade a nosso favor e não ver só a parte ruim, né? A parte dolorida da coisa, que é pré-menstrual e menstrual, que a gente abomina e demoniza. Conseguindo acolher a natureza feminina, nem essa parte precisa ser negativa, né? E usando a parte dinâmica, as fases mais para fora, mais contribuição ainda isso gera para a nossa vida. Então, usem, aproveitem dessas potencialidades, é a minha recomendação. Bom dia, Elis! Bem-vinda. Bem-vinda. Cada mulher é única, né, Gi, né, doutora? Então, não dá para comparar, né, a fase que uma passa, a outra passa, né? E olhar para esse movimento interno requer parar mesmo, né? Para você se observar, ter aquele tempinho, né? De, puxa, o que está acontecendo comigo, né? O meu emocional. Muitas mulheres trazem para nós, né? Quando a gente está no atendimento, doutora, já ouvi muito, tipo, nossa, minha colega conseguiu iniciar a academia. Eu paguei o mês inteiro, paguei tudo, fiz um pacote, né? De 6 meses e usei 2 meses, não consegui mais. Eu iniciei um curso e não consegui dar continuidade. Porque ela, muitas das vezes, a gente vai ver dentro do ciclo dessa mulher, ela inicia os projetos dela numa fase desfavorável, né? Qual seria a dica, doutora, que a gente poderia dar para nossas pacientes, para elas, uma mulher que nunca se observou, que ela sabe só que é menstruar e a falta da menstruação, ela não conhece esse movimento interno, ela não observa, né?
Como que a gente pode auxiliar ela? Qual a dica principal que a gente poderia dar para que ela, a partir de agora, começasse a observar e se acolher dentro dessas fases, né? Observando cada período, como a Gi falou, ela começou a se observar, ela viu que o período dela é mais longo. Tem mulheres que é mais rápido. Aí você trouxe mesmo, né, doutora, que é um período curto mesmo, né? Mas que pode acontecer isso em cada organismo ser diferente mesmo, estender um pouco mais. Então, assim, a primeira coisa, a primeira pergunta, o que que eu orientaria para a paciente, né? Porque ela chega com muitas demandas. Então, tem a demanda física, né? Observar se tem alterações da tireoide, como estão as vitaminas, se precisa fazer alguma suplementação. Então, é Uhum, importante avaliar o físico e é importante ensinar para ela separar o que está misturado aqui dentro, as demandas, seja com os pais, seja com os filhos, com o esposo, para que ela possa olhar para dentro, para suas demandas internas, porque ela não para olhar para suas demandas internas. As mulheres, elas cuidam de tudo que está ao seu redor, mas elas esquecem de si mesma. Às vezes estão meses sem fazer um exame de sangue, sem se avaliar, ou fazer os exames de rotina. Então, é assim, orientá-la a olhar para dentro. Nesse olhar uhum, para dentro, voltar ao feminino, aprender sobre o ciclo menstrual e suas potencialidades, né? E à medida que ela vai olhando para si e descobrindo o que que ela precisa ajustar aqui dentro e no seu físico, que são os exames de sangue, reposição de vitaminas, hormonal, alterações da tireoide, que tudo isso influencia na sua energia de conquista. Aí, olhando para si, ela vai analisar como que é o padrão menstrual dela, que é a segunda pergunta, como oscila o ciclo menstrual. Então, o ciclo menstrual, ele pode variar de mulher para mulher. Então, existem ciclos de 23 dias, 26 dias, 28, 30, 32. Então, esses ciclos menstruais, eles se repetem, são ciclos regulados, mas que eles se repetem num padrão diferente, não é o padrão convencional que nós estudamos, né? Que muitas vezes nós estudamos no colégio, na escola, que é um ciclo de 28 dias. Nós estudamos esse ciclo de 28 dias para que nós possamos entender como funciona o eixo hormonal menstrual. Mas varia de mulher para mulher a repetição desse padrão. Então, quando ela entende como que é o padrão menstrual dela, ela vai conseguir avaliar em que fase do ciclo ela está naquele mês. E uma mulher que menstrua um dia é normal, e uma mulher que menstrua até 8 dias é normal. Essa variação, a variação é muito ampla. Então, eu oriento que ela marque o seu padrão menstrual durante 6 meses. Para a gente avaliar como é o padrão menstrual de uma mulher, ela precisa trazer para mim, marcado certinho, anotado, quando foi o primeiro dia da menstruação durante 6 meses. Se olhando de um mês para o outro, pode ocorrer uma variação de até 10 dias para mais ou para menos, de um mês para outro. Se olha tiver que uma interessante. variação em torno de 10 dias, é um ciclo regulado. Porque, como diz a Gina, não é matemática. Nós oscilamos, né? O ciclo oscila. Existe um padrão mais amplo de normalidade nessa mulher que não faz uso de anticoncepcional. Então, de um mês para outro, pode variar para mais ou para menos até 10 dias. O ideal é que não seja um ciclo menor que 23 dias, quando eles se repetem, né? E outra coisa importante, a ovulação ocorre 14 dias antes da menstruação. Então, se há um ciclo de 30 dias, a ovulação vai ocorrer em torno do 16º dia, porque é de 30 dias e ocorre 14 dias antes de menstruar a ovulação.
Se é um ciclo de 28 dias, a ovulação ocorre no 14º dia, que é 14 dias antes da menstruação. Então, quando a gente tem isso bem claro na nossa mente, a gente consegue orientar as fases do ciclo menstrual para essa mulher. Que lindo, doutora. E a que menstrua 5 dias e é um ciclo longo, ela passa a maior parte do tempo na fase pré-ovulatória, Olha que lindo. porque ela vai ovular 14 dias antes de menstruar. Não é interessante? Maravilhoso, né? É incrível, né? Nós somos únicas, né? Somos seres únicas, né? Especiais, únicas. Gi, tá sem som o seu áudio aqui. Você falou alguma Ô, coisa? Gi, ô, doutora, eu vou ter que ser a exceção da regra aqui. Porque eu já fazia observação do meu ciclo desde a menarca, né? Dos 13 anos. E eu Que tinha muito linda. desejo de ser mãe. Eu tinha muito desejo de ser mãe. E eu sabia já, eu fui mãe, engravidei aos 28. Aliás, faltava alguns 15 dias para eu fazer 28. E aí, eu sabia que eu estava fértil no início da segunda semana, entendeu? Porque se eu fosse esperar o 16º dia, eu não estaria mais fértil. Eu fiz a minha filha no 9º dia do meu ciclo. E eu sabia que eu estava fértil. Falei pro maridão, né? Vamos fazer um filho hoje. E sabe o que foi o mais engraçado? No outro dia ele falou assim, não, vamos pensar um pouco melhor. Na hora do vucu-vucu, né? Do vucu-vucu, vamos fazer um filho. Na hora que, no outro dia, falou, vamos pensar um pouquinho melhor, né? Minha filha, ó, Já foi num tinha tiro acontecido. só. Foi num tiro só. Os 3 meus filhos foram feitos num tiro só. Acredite se quiser. Olha, é que E eu você sabia tem que eu a estava percepção. fértil, Oi? É. entendeu? Que É se que eu fosse você tem. esperar o 16º, ó, tinha passado o Assim, é negócio. que você tem a percepção da sua ovulação. Mas eu disse Sim, assim, que no ciclo muito longo, mulheres que menstruam a cada 32 dias, geralmente a ovulação ocorre 14 dias antes de menstruar. Na época, como será seu padrão menstrual? A cada 28 era 30. dias? Era Ah, era 30. mais Antes da longo. primeira gravidez, Entendi. era 30. Sim, Antes da agora minha primeira gravidez, era 30. o óvulo, quando ele sai do ovário, ele fica no seu organismo 48 horas vivo. E o Uhum. espermatozoide fica 72 horas no seu organismo Sim, vivo. Então, sim, essas 48 horas, essas 72 horas ali, porque aí ele ainda vai subir até a trompa. E sim, não sim, sabemos se são os primeiros espermatozoides que vão conseguir vencer a barreira para sim, chegar lá. sim. Então, por isso que existe uma variação que pode ter sido no 9º dia, mas a fecundação pode ter ocorrido no 12º. Ah, sim, sim. Não, Entendeu? 3 dias, sim, E sim. quem ovula Mas no mesmo décimo assim, décimo sexto, segundo pro 16º ainda falta você 4 dias, entendeu? né? Você entendeu a oscilação? E quem Não, ovula no sim. 16º, ela pode ovular no 12º, porque existe uma variação de 4 dias para mais ou para menos daquela data da ovulação. Então, Mas, por existem exemplo, essas muitas mulheres, variáveis. sim. Isso. O problema é as tentantes que só quer tentar naquele dia que ela acha que tá fértil. Aí que é o Mas problema, né? existe essa oscilação do espermatozoide estar ali vivo dentro da mulher. E quando ocorre a fecundação lá na trompa, esse zigoto, esse óvulo já fecundado, vai caminhar para implantar no útero, no endométrio, que a gente fala Sim, período de nidação. Esse período de nidação pode levar até 11 dias. tá. Por isso que muitas vezes a mulher faz o primeiro ultrassom e dá uma diferença de data de parto do ultrassom para a Uhum, data da última menstruação, por causa desse período de nidação, que às vezes uhum, demorou mais um pouquinho para ocorrer a implantação desse embriãozinho sim, no endométrio, desse zigoto. Nossa, a natureza é sim. linda, não é? Porque como Linda, que dá tudo tão maravilhosa. certinho com tantas variáveis, né? É É, incrível. por isso que a autoobservação é muito importante. Ô, É. Si, já estamos aqui, né? Quase uma hora. Eu preciso dar uns recados Nossa, importantes aqui. vamos, diga aí. A doutora também. O tempo dela é muito precioso, né? E vamos fazer as nossas considerações finais aí, Gi. Pode iniciar. Eu preciso dizer para essa mulherada
usar esse período pré-ovulatório, que é como se fosse o nosso ano novo, sabe? Quando a gente faz aquele monte de decisões de ano novo, a gente tem que aproveitar essa potencialidade para usar com esse impulso mesmo de novas metas, de novos planejamentos, usar mesmo essa fase dinâmica com essa propulsão que ela te confere e não desperdiçar, tá? Então, a vantagem de ter ciclo mensal, assim, todo mês a gente pode usar essa propulsão de ano novo para aplicar na nossa vida essas novas metas, novos projetos, e não esquecer que a gente não vai estar com essa expansividade o mês todo. Então, é importante não encher muito a agenda, acreditando que a gente vai dar conta dessa coisa que a gente está colocando de metas e planos nessa fase, nessas duas fases mais expansivas, vai conseguir manter o ciclo todo, o mês todo. Então, cuidado. Só isso que eu preciso alertar. Cuidado. Façam isso. Usem essa propulsão que essa fase do ciclo te confere, mas tenha atenção que mais para frente, nas duas fases que são mais refratárias, né, nosso outono e inverno, é importante desacelerar e ir com o pé um pouco mais devagar, porque não vai dar conta de manter essa energia toda, né? A doutora já explicou aí essa fase aí do estrogênio, né? Progesterona aí. Então, vamos tomar esse cuidado. Usar a seu favor, sim, mas com bastante consciência de que você não vai conseguir manter essa gente, propulsão, o mês inteiro. Sim. É isso, né, Gi? É muito lindo, é sobre isso, né? É o autocuidado, né, doutora e Gi? A gente parar para observar em que fase nós estamos e o que esse corpo está comunicando a todo momento é um autocuidado, né? Então, a minha dica para as mulheres hoje é: faça esse tempinho de observação, olhe para você, observe, veja o que o seu corpo está comunicando, o que ele está dizendo, né? Procurar sempre uma profissional, né? Um ginecologista, como a doutora falou, não é só a fase do ciclo, pode ter outras coisas também que pode estar oscilando o seu humor, né? Pode ser que você precise de uma suplementação. E aí precisa de um profissional qualificado para poder acompanhar, né? E ver o que está acontecendo com esse organismo. Também essa parte da ação, né? As mulheres que conseguem se identificar. Puxa, mas eu tô nessa fase pré-ovulatória, eu tô na ação. Aproveitem esse momento e façam, né, aquilo que você se propôs a fazer, né? E quando vier a baixa, né, dessa energia, se acolha, né? Acolhe, né? Como a gente falou, a doutora trouxe, né, também, né? Olha para o ciclo da natureza, né? Hoje tá frio, a gente tá aqui no outono, inverno, né? Adentrando aqui em São Paulo tá muito frio. Já começa a pirão, né? Cadê o gente? Vai acontecer isso também. A gente se agasalha no dia frio, né? Então vai acontecer, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Desde que a minha saúde esteja em dia, que meu autocuidado esteja, né, totalmente ali com a atenção voltada para todas as partes, porque nós somos um ser complexo, né? A gente não é um corpo apenas, a gente é um ser espiritual, habitando em um corpo físico, né, doutora? A gente está aqui com as nossas peculiaridades, né? A gente tem uma fase essencial aqui, a gente está tratando de um momento, mas e as outras coisas, né? Então, meninas, observem, né? Observem o seu corpo. Ele é o templo, né? A gente, sem esse corpo, a gente não consegue ir a lugar nenhum, né? E se a gente parar aqui, tudo para, né? Então, observar e acolher o corpo. Essa é a minha mensagem, né? Para essa fase pré-ovulatória, haja. Você está no período de ação? Haja. E quando vier a fase menor, acolha-se. Doutora, traga aí as suas considerações para este momento final e a gratidão desde já. Foi uma honra estar aqui com vocês, meninas. Eu sou muito grata a você, Cícero, pelo convite, né? Falar da ciclicidade feminina é enriquecedor e ver o trabalho de vocês ajudando tantas mulheres, estar com a Gina, conhecer a Gina, foi um prazer, Gina. Cícero, maravilhoso estar aqui e ver assim quanta informação preciosa, né? Que vocês estão trazendo nesse universo feminino. Eu gostaria de deixar um recado para as mulheres se cuidarem, cuidar
dos três pilares fundamentais que regem a vida de todo ser humano, que é o físico, o emocional e o espiritual, para que possa estar em equilíbrio, para que elas possam saber quem elas são, voltando à sua identidade e Isso. desenvolver todas as suas potencialidades. Nós falamos de um fragmento dentro do universo emocional feminino, e um fragmentinho, que é a fase Isso. pré-ovulatória dentro de um mês, que ocorre todos os meses se repetem. E esse fragmento já é tão enriquecedor, traz tantos recursos e tantas potencialidades que essa mulher pode desenvolver. Então, é maravilhoso o autoconhecimento, ele traz autocura, traz energia, força, e é isso que nós queremos, que as mulheres consigam desenvolver isso para melhora da qualidade de vida tanto em Que lindo, família doutora. como para com seus filhos, né? Mulher, ela é geradora, né? De recursos nos filhos, de Isso. nutrir esses filhos com amor. E é isso que é o objetivo das nossas informações da nossa live. E eu gostaria que quem precisar, eu estou à disposição. Eu sou médica, ginecologista, faço medicina integrativa. Também sou terapeuta, especialista no emocional feminino. E se quiserem me acompanhar lá no Instagram, é Sofia Coquejo. E eu sou grata. Muito obrigada por essa manhã tão enriquecedora. A honra foi nossa, Maravilhosa. doutora. Nós É, vamos nós deixar que essa live agradecemos. gravada nos nossos perfis, né? E quem quiser procurar a doutora, tenho certeza que vai estar em boas mãos. É uma preciosa, né? Com essa leveza, com essa visão integrativa, humanizada. Tenho certeza que vai ser aí um divisor de águas, né, na vida dessas mulheres. E a gente segue aqui com Total. essa missão da doutora de chegar ao maior número de mulheres para que elas possam se autoconhecer, né? E se conectar com essa essência tão linda que o Criador nos fez, né, Gi? A gente está aqui batendo na Total. mesma tecla todas as quintas-feiras, né? Trazendo conhecimento sobre o nosso universo. Sim, nós amamos. E Então, vocês preciosos que estão assistindo essa live, que fez sentido para você e que você quer que outras mulheres também tenham esse conhecimento, envie essa live para essas mulheres todas aí, propaguem, ajudem-nos a nós propagarmos essa mensagem que tira muitas mulheres dessas cadeias emocionais em que elas mesmas se prendem por não ter esse autoconhecimento. Então, manda para a colega, manda para a filha, manda para a avó, manda para as amigas. E semana que vem estaremos aqui novamente falando sobre a fase ovulatória. Essa fase aí também, né? Já ouvi mulheres que perdem totalmente a razão. Nós vamos falar sobre isso aí. Passa humilhação na fase fértil e nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Então, gostou? Anota, deixa o seu comentário aí, para que outras pessoas que forem entrar na nossa página vai ver seu comentário e vai falar, você vai dizer que vale a pena assistir e ela vai se inspirar, tá bom? Um grande beijo, foi uma honra compartilha, estar né? com vocês, servir ao Ah, lado dessas deusas maravilhosas, uma foi uma honra pra observação. gente. Uma O que, meu observação, né, amor? Gi? Eu vi recente, doutora, que você atende online também, né? Você faz atendimento Eu online faço também dos nossos atendimento clientes. online e Ah, presencial. bacana, bacana. Maravilhosa. Muito bom, maravilha. Meninas, É do sigam sul a de Minas, doutora. né, doutora? Gratidão, meninas. Foi um Gratidão. prazer. Beijo. Doutora, gratidão pela sua presença. Foi uma honra. Imagina.